começa, a gente já no primeiro momento do atendimento do local, quando a gente chega, já percebe que não há sinal de arrombamento, que a jarra faz parte da casa, que o saco plástico faz parte da casa. Aí a gente já iniciou. Aí depois, o que nós fizemos? Nós fomos ouvindo todos os vizinhos, frente, lado, fundos, para poder ir descartando a entrada na residência local do crime por qualquer outro lugar que não fosse a porta, o portão de entrada, sem sinal de violação. Cada perito tem o seu procedimento. O meu procedimento, vamos dizer, num tipo de local desse porte, eu costumo fazer uma vasculha primeiro em todo o imóvel, toda a área, para ver até por onde começar. Porque a gente chega tem uma mensagem passada, no caso via telefone, um casal morto. Eu não tenho maiores informações. Então as outras informações vão sendo levantadas conforme o caso se desenrola. Então, vamos dizer, eu dei uma passeada no pavimento térreo, fui no pavimento superior, dei uma olhada na área externa da edificação, a fim de ter uma noção do que fazer, do que eu iria enfrentar. A porta não havia sido arrombada. Não é um procedimento, alguém que mora numa residência desse tipo, e dormir sem que se tranque a porta, né? A Suzane narrou que ela esteve na casa com o Daniel, que ela entrou no interior, que ela foi pegar dinheiro porque eles iam para um motel. Tanto é que o Daniel, quando ele foi solicitado, ele tinha a nota fiscal do motel, que a gente brinca que era 0001, né? Porque acho que ninguém que vá para o motel vai pedir uma nota fiscal para poder apresentar depois. Olha, estive lá. Eles precisavam de 2 pessoas, porque foi planejado golpear as vítimas, as 2 simultaneamente. Se agredir um, o outro fatalmente iria acordar. Quem desferiu o golpe? Quem matou? Será que uma moça teria força suficiente para golpear com aquela violência? Será que havia uma terceira pessoa? Não resta dúvida sobre a vontade do agente, é o ânimos. Tem o ânimos necandi, que é vontade de matar. Então, pela localização dos golpes, pela força dos golpes que foram desferidos, a gente não tem dúvida nenhuma, o objetivo ali era matar, não era lesionar. A sede da lesão ela é muito importante. Quem desfere golpes na cabeça quer matar. Então não resta dúvida nenhuma que a intenção deles era produzir o evento morte. Então, mas embora tenha se perdido a arma do crime, tem N outros elementos que comprovam a participação deles. O local fala. Você precisa entender a língua que ele está falando. Um exemplo do Richthofen. Chega na cômoda no quarto do casal, algumas gavetas abertas, algumas bijuterias básicas jogadas no chão, tá? O closet, a parte onde tem os sapatos, que tinha um fundo falso do closet, estava aberto. Os quartos todos impecáveis. A casa é tão impecável que parecia que não era habitada. Não tinha nada fora do lugar. A casa inteira. O procedimento de um latrocida, ele tem uma forma de vasculha. Então, isso aí é analisado. Então, sabia já de cara, a pessoa que cometeu esse crime era íntimo da casa. Porque sabia onde procurar, sabia o que estava procurando. O mijo espalhar algumas joias pela casa, joias baratas que não foram levadas, está me dizendo que a pessoa que fez isso está tentando simular um latrocínio. Se ele tivesse feito a situação, chega com uma arma de fogo, mata os 2 deitados na cama e vai embora, ia complicar. O que chamou a atenção foi justamente aquelas atitudes no início. É você voltar lá no dia posterior ao crime, eles estarem na piscina, demorar para atender a porta, dando a aparência de uma comemoração. A falta de sentimento, de demonstrar um sentimento. Nós retornamos ao local do crime, ela entrar no quarto com um cigarro na mão, falando: aqui é o local do crime. Eu já me desfiz da cama, do colchão, porque estava sujo. Como se fosse uma guia de museu. Quando você está numa visita assim, dirigida, monitorada, que eles vão mostrando os pontos turísticos. Então aqui é a despensa da casa, os sacos foram retirados daqui. Eles estiveram no interior do imóvel em determinado horário.
Eu dei uma previsão de tempo de morte, que nem a doutora Cíntia me questionou, pô, mas qual é o tempo de morte? Eu vou estimar entre 10 horas e meia-noite. Eles estiveram na casa por volta das 11 horas, das 23 horas. Como é que foi comprovado isso? Vigia da rua. Porque o vigia da rua, a guarita era próxima, e ele estava assistindo um jogo Corinthians e Flamengo. E o único carro que ele viu se movimentando na rua foi o carro dela. Entrando na casa e saindo aproximadamente uma meia hora após. E ele se recordou do horário justamente por conta do horário do jogo, Corinthians e Flamengo. Ele falou que estava terminando o jogo e o jogo terminou por volta das 11 horas. Então, o tempo estimado de morte estava fechando com a posição do vigia. Cada vez que eles mexiam em alguma coisa, tentando desviar a atenção da investigação, da perícia, para mim é mais um elemento que aproximava familiares ou a empregada da cena do crime. Enquanto eu estava no local, eles estavam na equipe lá na divisão de homicídios, sendo ouvidos. E no caso, Suzane falou que entrou no interior do imóvel e saiu sem mexer em nada. Mas ela foi capaz de dizer, isso por telefone, o delegado conversando comigo, que ela tinha visto uma pasta onde o pai dela guardava, por exemplo, $5.000, 3.500 euros, 10 mil reais. Ela tinha a precisão da quantidade que se encontrava na mala. Aí ela falou, não, mas a mala está cortada. Aí tinha um corte na parte traseira da mala, um corte feito por uma faca de lâmina lisa, que eu só consegui ver que ela estava cortada quando eu mexi nessa pasta. Jamais alguém que não entrou e mexeu poderia me dar essa informação. A Suzane e o Daniel, eles foram vindo aqui todos os dias, conforme nós íamos nos deparando com as contradições, eles iam sendo chamados, sempre acompanhados da advogada e do membro do Ministério Público, que foi designado para acompanhar as investigações. Aí o que acontece? Ela falou que a chave, ela esqueceu no carro, que o carro foi para uma oficina, que tinha uma empregada que ameaçava, que tinha um desafeto não sei aonde. Aí o que aconteceu? Nós fomos checando. Chegou uma hora que não podia ser ninguém senão eles. Aí o que aconteceu? Fechou que tinha que ser alguém da família com acesso à casa. Eles não tinham, assim, amizades que entrassem na casa. A empregada já tinha ido embora. Então, fechou neles, Suzane e Daniel. Aí o que acontece? São aqueles acasos da vida. O Christian, que até então nós não conhecíamos, vai numa loja de moto, compra uma Suzuki 1100 em dólar. E lá atrás, o que a gente já sabia? Que foram subtraídos dólares e euros no suposto roubo. E o Christian vai à loja e compra a moto com notas de dólar, em nome de um terceiro. Porque ele não podia comprar o nome dele, pede para o amigo emprestar o nome e aparece com essa motocicleta. O lojista, naquela época todos estavam acompanhando assim pela televisão o desenrolar desse caso, deu a notícia para um policial. Olha, tem uma pessoa aqui comprando uma moto em dólar. Aí o Christian vem pra cá, era a noite de uma quinta-feira, a gente estava fazendo, se não me engano, uma semana do fato. E nós estávamos já nos preparando para fazer uma cariação, até então, entre Daniel, Suzane e o pai do Daniel, porque havia umas contradições. E nós estávamos programando essa cariação para ocorrer no dia seguinte pela manhã. Diante da notícia que o Christian havia comprado uma moto em dólares, aí nós mudamos totalmente os planos, falamos, vamos trazer todo mundo agora. Aí eles foram colocados assim para conversar com equipes distintas, né? Fizemos a cariação, Daniel e Suzane sempre mantendo a historinha deles, não fomos no motel, não fomos no motel, não consumimos isso, sempre, não, estavam comemorando o aniversário dela que a gente não ia poder se ver no final de semana, aquela história deles com pequenos pontos de divergência. E o Christian, assim, ele foi interrogado, assim, numa primeira entrevista, inquirido por um policial bem experiente, começa a conversar com o Christian, enquanto isso eu estou numa outra sala, já redigindo o pedido de prisão provisória, tudo porque havia indícios de autoria. Aí ele entra na sala correndo e fala, acabou, ele confessou.